Mudanças climáticas. São José dos Campos ainda trabalha para a retirada de árvores derrubadas pela chuva. A poda adequada pode evitar prejuízos na arborização urbana. Depois do frio congelante, calor que derrete. É a previsão para esta semana. No litoral norte, a temperatura deve chegar a 37 graus. Ao vivo, o professor de agronomia analisa os reflexos destas variações do clima na agricultura. Pelo menos por enquanto, o preço das hortaliças e de alguns legumes teve queda. Tudo isso e muito mais você confere agora no Band Cidade, que já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. O Band Cidade de hoje começa falando sobre as mudanças climáticas que vêm ocorrendo com mais intensidade nos últimos dias no sudeste do país, inclusive na nossa região. Depois de período de seca bem severa, fomos surpreendidos por uma grande quantidade de chuva que veio acompanhada de um forte vendaval. São José dos Campos, uma das cidades mais atingidas, ainda sofre com os reflexos do temporal da última semana. Esta árvore passou os últimos dias pendurada, ameaçando cair sobre a rede elétrica e até sobre a casa de seu Geraldo. Eu ficava preocupado que passa muita gente na caminhada aqui, né? Então, se der um vento, quem está passando embaixo da árvore é arriscado de cair em cima da pessoa. A Secretaria de Serviços Municipais foi comunicada e, com a ajuda da serra elétrica, afastou o risco. Resquícios da tempestade que atingiu São José dos Campos na semana passada. Até algumas árvores que resistiram ao vento precisaram ser cortadas por segurança. Várias formações de copa quebraram, embora as árvores estavam em perfeitas condições. Dá para observar isso pelas lesões e pelas quebras que foram verificadas. Nós já verificamos ali quais as árvores vão ser suprimidas e as que vão ficar. O vendaval deixou um rastro de destruição. Foram 107 ocorrências envolvendo queda de árvores e galhos. Conforme essa frente fria chegou no sudeste, acabou encontrando essas temperaturas mais elevadas. E aí ocorreu esse choque térmico que trouxe então esses eventos mais extremos. O tempo seco vai predominar aqui em grande parte da região sudeste. Consequentemente, as temperaturas voltam a se elevar mais, só que no próximo período, no próximo mapa que eu vou mostrar agora, do dia 24 ao dia 28 de setembro, já temos outra frente fria que consegue furar então esse bloqueio que vai se instalar aí ao longo desses próximos dias e acaba então voltando a trazer chuvas que podem sim trazer alguns eventos extremos, como esses outros registrados aí nos dias anteriores. A Secretaria de Serviços Municipais tem aproximadamente 400 funcionários. Muitos deles fazem parte de grupos como esse, que estão divididos para atender a 9 regiões da cidade. Uma semana depois do temporal, não há mais áreas de risco para a população. No entanto, no que se refere à limpeza, ainda há muito trabalho. Os profissionais atendem a um cronograma diário para verificação e poda das cerca de 120 mil árvores da cidade. E quando chove forte, existe um plano emergencial. Nós já deixamos preparados, todos os veículos já abastecidos com equipamento, aguardando o necessário na ação nesse momento, e o nosso pessoal de sobreaviso. Então, quando você vê escurecer na cidade na parte da tarde, nós mantemos os funcionários que estão trabalhando e acionamos esse pessoal de sobreaviso e aí nós entramos com força total na hora do evento para tentar minimizar esse problema para a população. Segundo este biólogo, o alto número de árvores destruídas pelo vento é consequência direta do estilo de corte dos galhos. Na região do Banhado, por exemplo, muitas árvores como esta estão com sinais de fragilidade pendendo para um dos lados. Hoje nós corremos atrás do prejuízo, ou seja, estamos hoje fazendo as podas de árvores com problemas, que árvores que já caíram alguma parte. Então nós deveríamos fazer um trabalho em conjunto, eu acho. Eu acho que também, paralelo a isso, chamar as empresas de energia elétrica, traçar as necessidades, traçar a maneira que é feito, fazer um treinamento com essas equipes para que as conduções sejam feitas de maneira correta, né?
E ainda segundo a SOMAR Meteorologia, na semana que vem há previsão de uma nova tempestade que pode provocar novamente transtornos na região. Mas antes, nestes próximos dias, a sensação térmica vai variar bastante. Depois do frio, agora o calor deve vir com força. E hoje à tarde ainda pode chover em alguns pontos. Vamos ver como fica o tempo. Apesar de atingir áreas isoladas, a chuva vem acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcam 21 graus. No Vale do Paraíba, aumenta consideravelmente a sensação de calor. Em Caçapava, chega a fazer 31 graus. Aparecida, Lavrinhas e Bananal registram 28. No litoral norte, máxima de 29 graus em Caraguatatuba e Ilhabela, onde a instabilidade é maior. Apesar da nebulosidade, o calor promete ser intenso em Jacareí durante a semana. As temperaturas vão apresentar elevação a cada dia e vão atingir 35 graus na sexta-feira. Em Ubatuba, o clima também muda muito entre hoje e amanhã. A máxima vai saltar de 29 para 37 graus nesta quarta-feira. Pois é, e com tantas mudanças bruscas no clima e em tão pouco tempo, como fica a agricultura na região? Quais os resultados para quem trabalha no campo e os reflexos para o consumidor final? Vamos saber essas influências, desta variação com o professor de agronomia da Unital, que está aqui conosco, Paulo Fortes Neto. Muito obrigada pela presença, professor. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado. Vamos falar disso, o que essas mudanças climáticas podem provocar na agricultura? Então, geralmente para hortaliças, elas ficam submetidas a essa variação brusca de temperatura, Você vê aí nos gráficos, nos termômetros, Você tem por dia uma variação de quase 10 graus, Pois é. Uma mínima de 15 e uma máxima de 36. Então, as plantas, por serem seres vivos também, como nós, eles sentem o estresse, Então, isso pode, dependendo das condições também de umidade, E somado à temperatura, você pode provocar estresse na planta, ela pode se sentir estressada e ficar mais suscetível ao ataque de fungos, bactérias, que vão provocar doença nas plantas. E aí, o produtor geralmente vai pegar o quê? Vai comprar insumos, os agrotóxicos, para fazer a pulverização. Para evitar isso. Quer dizer, então, além da temperatura ser muito alta, como a gente viu a previsão aí, existe essa grande variação da mínima com a máxima, que também prejudica. Isso também dá um estresse na planta, Então, dependendo do estado nutricional dela, ela poderá suportar ou não. Similar a nós, Também. Pegamos resfriado, pode-se dizer, Sim. Então, culturas como morango, tomate, pimentão, que são mais sensíveis a essas grandes variações, provavelmente elas vão sentir esse impacto dessa diferença de temperatura, E essa diferença acaba refletindo também para o consumidor final. Porque ele vai ter que usar insumos, Vai ter que adicionar provavelmente fazer mais pulverizações, Isso tem um custo, E aí, com isso, frequentemente, isso vai ser repassado. As hortaliças também são uma das que mais sofrem, por causa disso. Isso, então, geralmente são as mais sensíveis, Como tomate, pimentão, principalmente, O calor, a gente teve na última semana frio, agora essa novidade de um calor bem forte. Isso atrapalha em que sentido a agricultura na nossa região? Então, geralmente as plantas mais sensíveis serão as hortaliças. Então, essa variação, por exemplo, você teve uma temperatura baixa, agora aumentou o calor. E esse vapor que fica na atmosfera, ela mantém as plantas mais aquecidas, E então isso cria um ambiente que favorece a germinação dos esporos dos fungos, e bactérias que vão ocasionar doença em plantas. Então é uma condição climática externa, do ar mais úmido, com a temperatura elevada, então você tem, é como se fosse uma estufa, Isso na superfície da planta, da folha, E também no solo, Os patógenos que vão atacar a raiz, o colo, eles também são estimulados por esse calor. A gente tem previsão aí de um novo temporal, de uma quantidade maior de chuva, agora começa o período de chuvas. Professor, como que o agricultor ele pode se precaver para evitar prejuízos? Então, o interessante era que os produtores já fizessem isso antes, aqueles que não fizeram, mas procurassem fazer, as bacias de contenção de água. Aqui na Fazenda Piloto, ali na agronomia, nós temos 2 ou 3 delas,
E são bacias que a gente faz que quando a água da chuva vem, essas enxurradas, elas em vez de ir para o Una diretamente, elas param, a carga dessa água para nessas bacias e elas vão infiltrando lentamente. Então você evita o arraste do solo para o rio. Então ela vai infiltrando pelo subsolo. Né? Isso é interessante que essa prática fosse adotada, né? E é fácil os agricultores tranquilo, fácil, adotarem essa medida. Porque você tem uma forma de reter toda essa água. Porque é natural, ocorre muito nessa região, nesse período, essas enxurradas, né? Então são águas que acabam não infiltrando no solo, acabam passando pela superfície e vão direto para o rio. E aí inunda o rio. Né? Então é importante que essa água seja absorvida e vá para o aquífero, para abastecer a reserva. Entendeu? E não perder essa água. Então, o ideal é que as propriedades fizessem isso, plantar em nível, né? Também, não plantar morro abaixo. A gente falando em crise hídrica, a agricultura é uma das áreas que mais consomem. Além dessa alternativa de evitar prejuízo, quais as medidas adotadas estão sendo aí para diminuir ou economizar a água no campo? Então, no caso, para grandes culturas, uma experiência interessante é o plantio direto, que já está vindo na várzea do Rio Paraíba do Sul, né? Alguns produtores já estão tendo essa prática, isso ajuda bastante em conservar a umidade do solo, né? E no caso, para quem trabalha com hortaliças, é interessante, aqueles que ainda não estão fazendo isso, uma boa parte já está fazendo, mas aqueles que não estiverem ainda usando essa tecnologia, que utilizem o gotejamento. Facilita, né? E ajuda. Facilita, porque aí o gotejamento, a dose da água vai certinho no pé da planta. Tá certo. Sem desperdício. Tá certo. Muito obrigada pelas orientações. Professor Paulo Fortes Neto, da Unital aqui de Taubaté. Muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Tá bom, muito obrigado. De nada. Olha, e por falar no campo, no próximo bloco nós vamos mostrar que o preço das verduras e dos legumes diminuiu. Hora certa para você, 1h07. A gente já volta.